Bom, meu amigo, vamos lá. Voltando aqui. É, eu organizo as pastas aqui. Eu não sei como é que você faz no seu gráfico, né? Eu uso alguns indicadores aqui que são esses detalhes que ficam aqui no gráfico, né? As minhas velas são diferentes, tem cores diferentes. Então, deixa eu observar aqui. Na outra tela também que eu tô, como o preço está se comportando. Mas vamos lá. É, eu gosto sempre de escrever, né, para saber como é que o preço está se comportando. Então, isso aqui é uma quebra de estrutura. Ó, fundo, topo, enfim. Eu vou seguir aqui com o meu forecast normal, né? Só que eu vou fazer o forecast semanal, certo? Então, vou liberar aqui as informações que eu já tinha colocado. Aqui está a minha barra de ferramentas, né? As que eu mais utilizo, balão. Isso aqui é uma retração de Fibonacci, né? E uma coisa que você vai observar é que, por exemplo, o preço agora ele está full bullish, né? A gente tem essa leg aqui, né? O que é uma leg? É a pernada. A gente tem isso aqui, tá? Não vou prolongar muito no assunto, mas qualquer dúvida você pode ir tirando. Aqui a gente tem uma intenção bearish. Cada vela dessa aqui é uma semana, certo? Então, dentro de cada vela dessa, a vela semanal ela é composta, certo? A vela semanal ela é composta. Peraí, deixa eu ajeitar aqui o outro monitor para eu ver se está saindo o áudio direitinho. Ok. A vela semanal ela é composta por, vamos supor que isso aqui é uma vela semanal. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dentro dessa vela aqui, nós temos sete velas de diário, tá bom? E assim sucessivamente. E uma coisa que você tem que saber é que o preço ele é fractal, tá bom? Você sempre vai ver esse determinado padrão. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso, né? Como eu falei no vídeo anterior. A gente quer vender caro, ou seja, o preço estava trabalhando aqui nesse range aqui, ó. Isso aqui era a vela que o preço tinha atualmente, que era aqui assim. Eu fiz um forecast que o preço ia capturar essa lower aqui, essa mínima. Eu não lembro quando foi que eu fiz, mas eu fiz. Por qual motivo? Simplesmente porque essa mínima fez a captura dessa liquidez aqui. Ó, que é um sell side. E o movimento natural do preço é que ele capturasse e fosse até a target do semanal. Como essa captura falhou, logo isso aqui se torna o nosso alvo. Então veja que o preço acumulou, manipulou as áreas, ou seja, capturou higher interna, né, que a gente chama de liquidez interna. Se você tiver alguma dúvida, depois posso falar sobre aqui, ó. Aí você pode marcar com. Depois eu posso ensinar direitinho, ou tem vídeo na internet explicando como é que você faz é, a configuração dessas ferramentas aqui, certo? Então aqui a gente tinha muita concentração de topos. O preço captura nesse determinado momento. E após a captura nós temos o que? A retração bearish. Novamente, ele não rompeu essa mínima aqui, ó. Tá vendo? O corpo não fechou abaixo. O corpo fez uma captura na antiga. Isso aqui era a minha protegida de semanal, essa mínima, certo? Por quê?
porque nós tivemos essa quebra aqui, certo? Isso aqui era uma liquidez interna, tá bom? Então eu estava trabalhando nesse range aqui nessa época, tá? E seguindo, né? Deixa eu liberar aqui, cadê as informações aqui? Então aqui a gente consegue ver, ó, um esforço do preço. O preço demorou quantas semanas para fazer esse movimento? Ó, vamos ver quantas semanas o preço fez a leg bullish anterior, né? Ó, eu pego essa ferramenta aqui. O preço demorou 56 dias, né? 56 dias para fazer esse movimento de alta, tá bom? Tá aqui, ó, 8 barras semanal. Sabendo disso, vamos observar quanto tempo o preço demorou para poder fazer a sua correção, né? Ele tentou aqui, ó, pode considerar daqui, então eu vou considerar eh, dessa máxima aqui, né? Que foi onde teve a tentativa de romper topo e falhou, tá bom? Então a gente teve simplesmente 70 dias, 10 barras, né? Mas se for considerar depois que ele faz uma intenção aqui interna, que foi aqui basicamente, a gente demorou 133 dias. Então foram 133 dias do preço acumulando, gerando liquidez, tá bom? E o que é liquidez, depois eu posso te responder, ok? Então eu gosto sempre de colocar informações, tá? Gosto sempre de colocar informações para poder eu estar bem situado. E eu aconselho fazer o mesmo, né? Então, ó, lag de natureza do semanal, né? Bastante estendida. O que isso quer dizer? Que a gente a qualquer momento pode observar uma correção do preço, né? Então aqui a gente tem esse sponsor red, que a gente chama de sponsor red, que é o quê? É um candle volumoso, é um candle que quase não tem pavio. E o pavio dele foi para capturar, o pavio dele foi para capturar a máxima da semana Previous Weekly High, entendeu? Então, ele captura a máxima da semana anterior e gera um Sponsored Candle. Então, eu vou colocar essa informação aqui. É isso, captura máxima. E é assim que eu vou fazendo meu forecast de todos os time frames. Eu demoro cerca de. Eu vou falando do jeito que eu estou falando aqui com você, só que eu vou falando para mim mesmo, eu gravo e guardo como arquivo de estudo para o final de semana, né? Então, não estou dizendo que você precise fazer isso agora com urgência, mas é extremamente válido, Moisés, fazer isso para você poder. É, é como se fosse, pronto, como você estivesse ensinando a plantar, né? É diferente você só fazer ali, né? É, arar o terreno, você vai explicando, né? Eu vi aquele dia ali, você ama, né? Você ama a plantação, né? O agro, né? E eu também gosto muito, mas não me identifico muito, enfim. Mas dá para ver que quando a gente ama alguma coisa, a gente simplesmente flui no assunto, né? Então, isso aqui vai passar a ser tem que ser natural para você, tá? Não estou dizendo que você precise colocar essas informações e sujar o gráfico. Você pode selecionar elas aqui, ó. Se você tiver dúvida, você me pergunta como é que organiza. Eu coloco em pastas, certo? Se você quiser, é porque eu já vou colocar aqui no meu
no meu forecast, né? No meu journal. Senão eu faria agora com você. Mas seria basicamente isso aqui, ó. Vamos supor. Peguei essa linha aqui, né? Aí botei que ela é protegida. Cadê? Vamos lá, protegida do weekly, certo? Semanal, Wycle, beleza? Peguei a Fibonacci aqui para medir prêmio discount, ok? Então tá aqui as duas ferramentas. Eu vou, clico aqui, grupo, botão direito, renomear weekly. Como eu falei, né? É disciplina e organização. É aquela história do marinheiro. É, não tem como você tá navegando sem saber para onde vai, entendeu? É impossível. Isso é impossível. Concorda? A gente tem que saber para onde a gente vai. Então, o preço, se ele fez isso aqui, né, esse momento bullish aqui, ó, certo? Em algum determinado momento, ele vai vir visitar essa região aqui, certo? Então a gente tem que observar quando ele entrar aqui. Ah, mas eu estou no semanal, vai demorar muito para ele chegar aqui. Concordo com você. Por isso que a gente faz análise multi-time frame. Ou seja, eu analiso todos os time. Isso que eu estou fazendo aqui, eu vou adicionando informações novas, apagando informações eh, todo dia. Todo dia eu faço isso aqui. Isso aqui é o ritual que eu comentei, né? Porque eu vou eu vou aprimorando o que eu quero ver. Eu deixei de fazer isso com qualidade e depois que eu voltei, né, as coisas melhoraram muito mais. Então, dá para sentir sim a diferença de quando você faz algo com maestria, certo? Então, aqui a gente tem o quê? O preço captura Perfect High e nos confirma e nos confirma gerando e nos confirma gerando sponsor bearish com quebra interna. Essa quebra interna, possivelmente, do diário. Isso aqui é uma intenção. O que quer dizer? Vamos supor que o preço não tinha feito isso aqui ainda, tá? Exemplo. Supor que está aqui. Até então, a gente não sabe se o preço vai vir visitar essa região. Então, nos time frames menores, a ideia é a gente observar para continuar comprado. Não quer dizer que não dê para vender aqui, até aqui embaixo. Lembrando que eu estou no time frame semanal, entendeu? A gente vai reduzir o time frame. Você vai ver, acho que vai clarear mais um pouco como é que deve ser feito o seu forecast, porque eh, as pessoas bem-sucedidas que eu acompanho, né, fazem isso de forma, assim, são poucos que eu vi fazer bem detalhado, mas eles fazem isso todos os dias, entendeu? Todos os dias. Fazem isso todos os dias, certo? Então, isso aqui é uma intenção. Isso aqui é uma intenção. Provavelmente, isso aqui poderia ser uma protegida do 4 horas. Essa mínima aqui, aqui embaixo, certo? E o preço simplesmente faz uma quebra de estrutura. Quer dizer que agora o preço vai seguir bearish? Não. É uma intenção. O preço fez a intenção, ele está visitando a região prêmio, né? Da intenção, porque agora aqui é uma intenção bearish, uma intenção vendedora, certo? O preço está visitando a região bem precificada para vendas e mediante as confirmações do low time frame do 1 minuto, do 15 minutos, a gente vai saber se o preço ele vai nos confirmar a intenção. Mas até então ele está bullish. Isso aqui é a intenção. A intenção precisa de uma confirmação. E você pode ver
que você consegue ver isso melhor nos time frames de 1 hora. Ele faz essa, esse formato aqui de intenção, certo? Captura raia e quebra. Aí ele vem, visita a região de 50%, a gente tem a intenção e agora a gente tem a lag de confirmação. A lag de intenção e lag de confirmação. Então, muito provavelmente o preço vai vir corrigir os 50% dessa lag aqui, que no caso, se ele fizer uma quebrinha aqui no 4 horas, a gente vai ver ainda, vai nos confirmar a nossa ideia vendedora. Então, até onde o preço poderia ir no semanal? As, as regiões que o preço pode visitar no semanal são essas daqui, né? Tem essa região aqui, esse imbalance, né? Essa ineficiência. Tem essa ineficiência aqui mais embaixo ainda, certo? Eu não vou colocar agora para não poluir. E eu não vou marcar essa ineficiência aqui, ó. Eu não vou marcar essa ineficiência aqui, tá bom? Porque ela já foi testada. Tá vendo aqui, ó? Ela já teve interação. O preço já interagiu nela. Então não faz sentido eu eh, olhar para ela como uma região de suporte, que o preço vai segurar e vai seguir. A não ser, né? Por isso que a gente tem que ter uma compreensão a gente não pode colocar nossas convicções aqui. A gente tem que trabalhar de acordo com o que o preço está nos mostrando. E agora o que ele está nos mostrando é uma intenção vendedora sendo testada, certo? Isso aqui é uma liquidez, que é o quê? A gente tem a PDL, que é a mínima Previous Daily Low, a mínima do dia anterior e a Previous Daily High, que é a máxima do dia anterior, que também são alvos de liquidez, né? Nesse caso aqui, como a gente está no gráfico time frame semanal, PWL, certo? E temos também aqui, ó, a mínima da semana do sponsor, né? Isso aqui é uma liquidez clara, nítida, entendeu? Então, não vou poluir muito, vou colocar só as informações, ó. Lag de natureza bullish com bastante weekly, natureza bullish do weekly do semanal com bastante estendida. E aqui nós temos o quê? Essa informação, ó. O preço captura máxima da semana anterior e nos confirma a captura, né? E nos confirma a captura, captura após gerar sponsor bearish com quebra interna. Capricho, certo? Isso aqui não vai aparecer nos outros time frames. Essas informações aqui só aparecem no time frame que eu defini, certo? Então, a minha expectativa. Agora eu vou criar a minha perspectiva. O que eu, mediante as confirmações, não é? Estou certo. Preciso de confirmações para isso. Porque a gente tem uma intenção aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar até de outra cor. Vou colocar Rapid Arrays, certo? Ó, ele não visitou ainda os 50%. Ele está perto do equilíbrio, certo? Vou colocar aqui essa informação aqui em cima. Deixa eu fazer assim. Lag de intenção bearish. Preço está próximo de da região do equilíbrio, né? Beleza?
A gente tem a leg de intenção bearish, o preço está próximo da região do equilíbrio, tá? Tô dizendo que você precisa fazer dessa forma. Mas assim, quanto mais você mapear, né, sem sujar, né, as informações, pronto. Para mim, eu sei que isso aqui amarelo, né, esse quadrante aqui, esse quadrado amarelo, para mim ele significa, eu denominei ele como sponsor red, entendeu? Aqui eu posso, ó, dar um nome para eles, ó, tem um FVG, né, que é o Fair Value Gap, que é a ineficiência, ó, é, esse momento essa inserção de momento que o preço gera, acaba deixando essas ineficiências. O que é ineficiência, né? Aqui, ó, o preço está todo eficiente. Não tá deixando, ele não está com um momento agressivo, deixando ineficiência, né? Já aqui, ó, anteriormente, a gente consegue ver que ele deixou ineficiência aqui, ó, e veja como a ineficiência foi testada. Veja como funciona. Testou, respeitou e seguiu até o próximo alvo de liquidez, certo? E assim funciona. Aqui também tem outra ineficiência, mas foi violada. Enfim, aqui já tem as informações que eu preciso para o semanal. Quebra em- barra engolfo bearish com extrema presença de volume vendedor. Candle bearish captura PDH e faz intenção natureza bearish, né? Na verdade, eu não precisava colocar essa informação aqui. Vou colocar essa quebra interna, possivelmente. Na verdade, eu creio que é possivelmente do 4 horas. Possivelmente é do 4 horas, essa quebra interna. Certo? Dele. Ou do 4 horas. Ok? Então, a quebra, barra engolfo bearish com extrema presença de volume vendedor. Candle bearish captura PWH e faz intenção de natureza bearish. Assim, validando a captura da liquidez vigente, certo? Onde atualmente o preço está testando, não, está se aproximando, aproximando dos 50% da intenção de natureza bearish. Ele está se aproximando, né? Então, vamos observar quando ele interagir aqui, né? Eu vou colocar aqui a minha perspectiva é que o preço ele interaja aqui nos 50% e venha pegar essa liquidez, certo? Então isso aqui é a minha perspectiva. E eu coloco tudo em pastas, né? Tem a pasta do dia, entendeu? Eu coloco tudo em pastas, tá bom? Aqui está a perspectiva. Perspectiva. Essa é a minha perspectiva para essa semana ou para a próxima semana, entendeu? Perspectiva. Aí o que é que eu faço, Moisés? É, ok. Sim, deixa eu sinalizar essa quebra aqui, ó. Foi uma quebra. Não foi no pavio, mas foi no corpo da vela, tá bom? Então foi uma quebra válida sim. Eu vou, bato print. Eu posso botar mais um detalhe aqui, ó. O que é que eu quero aguardar aqui, né? O preço
acumular, capturar a raia do asa range, gerar momento bearish e seguir até a seguir até a PWH, PWL, perdão. Entendeu? Isso aqui é o que eu, essa é a minha perspectiva do semanal. Não estou dizendo que isso vai acontecer, que eu estou certo e que é assim. Não. Mediante as confirmações aqui nessa região, eu já posso pensar em vender, certo? Não quer dizer que não dá para vender hoje, não deu venda hoje, não. Mas isso aqui, você pegando essas movimentações na leg de confirmação, né, que é a próxima leg que for gerada, né, você consegue pegar movimentos maiores. Como isso aqui é uma correção, né, correção é mais delicado, certo? Mas vamos supor que ele chegou aqui na região descontada, certo? E fez esse padrão contrário para compra. Então, a leg de confirmação que pode ser gerada aqui, por exemplo, aqui embaixo, eh, pode ser a que vai pagar a vida até a target do semanal. Nós não temos target ainda, a target ela só é formada depois que o preço faz a leg de confirmação, tá? Então eu vou colocar para esses dois a perspectiva aparecer só no gráfico semanal e assim eu vou organizando o meu. Coloco aqui na parte de perspectiva, escondo, quer dizer, bater o print aqui. Aí eu vou e bato o print, certo? Eu vou, bato print aqui e jogo no meu jornalzinho. É, então nós temos o preço bearish com intenção, não minto, perdão. Nós temos o nosso preço bullish, certo? Com intenção bearish sendo testada. Provavelmente esse vídeo vai durar também acho que mais 1 hora, porque eu estou fazendo algumas explicações, mas vou tentar ser mais breve possível, tá? Aguardar confirmações. Isso aqui seria, na verdade, não seria é um day trade, né? Só que pode ser, por exemplo, se for em dia de NFP, dia de notícia de alta volatilidade, né? Possa ser que demore 2 semanas para essa perspectiva acontecer. Possa ser. Mas, vamos supor, tem notícia relevante aqui, né? Que é a que a gente comentou, a PPI e home sales, hum, inflação, enfim. Geralmente NFP, né? Ou CPI gera essas agressões aqui. A gente pode ver isso acontecer em um dia ou pode demorar mais alguns dias, como aconteceu anteriormente, certo? Então, aguardar confirmações em região bem precificada. Eu só vou pensar em comprar no semanal nessa região, mas não quer dizer que aqui não deu compra, aqui não deu compra, aqui não deu compra. A gente vai ver isso reduzindo o time frame. Aguardar confirmações em região bem precificada da intenção bearish para poder pensar em me posicionar em uma boa venda, ok?
Vamos lá. Vou botar para essas informações aqui também aparecer só no só no semanal. Jogo para essa pasta. Essa informação aqui não tem para quê. Essa aqui também vou colocar só no semanal. Essas informações eu vou colocar no semanal e no até o 4 horas, tá? E vamos reduzir agora para o diário. Ver o que é que o diário está nos comunicando. Viu? Como eu falei aqui, ó, que isso aqui provavelmente fosse uma quebra. é, Então vou deixar essa informação aqui só no. Ele mitigou um rejection block e deu a venda, né? Eu observei esse movimento aqui, só que não me posicionei, tá bom? Então, essa leg aqui, ó, que nós temos, bearish, da intenção bearish que eu falei para você, é a nossa nova leg do diário, tá bom? Deixa eu voltar aqui no semanal e vou colocar. Porque o preço fez essa quebra aqui, então nós tínhamos essa leg bullish aqui, ó, do diário. Aqui estava a minha protegida, só que houve fechamento com o corpo aqui. Então eu já estou considerando o meu diário bearish. Então nós já estamos tendo divergência aqui de captura, expande, capturou. E no diário aqui, o que é que a gente tem de informação, né? A gente não tem muita informação ainda. Provavelmente, o que é que vai acontecer hoje? O diário vai fechar com essa ineficiência e vai acabar nos deixando um imbalance de natureza bearish, né? Vamos aguardar o fechamento do diário para confirmar isso que eu estou falando. Mas provavelmente, né? Vai fechar lá para as 8 horas da noite, se eu não me engano. Provavelmente vai
Então aqui nós temos tanto uma PDH, uma PWL quanto uma PDL, que são pontos de liquidez, tá bom? Então provavelmente o preço vai deixar esse imbalance bearish, né? Então vou botar assim, caso o preço caso o preço confirme, caso o preço deixe esse FVG dele, nós temos um PD array bearish válido para o preço interagir, certo? E após as confirmações do mid time frame e após as confirmações do mid time frame, podemos ver o preço seguir até os pontos, até o ponto, até o ponto de sell side, né? Que é liquidez para o lado dos vendedores de sell side, que seria a PWL, PDL, que é a target dele, certo? Que é a nossa target do diário. Vou colocar até aqui. Vou colocar essa target para mostrar só no target dele. Então, de informações no time frame diário, as informações que nós temos é observar, né? Aí vai validar aquele desenho que eu deixei lá no semanal, né? Então, amanhã vai deixar essa PDH como uma liquidez válida também. Então, após a confirmação da captura, né? Após confirmação de captura, então, deixa eu aumentar essa fonte aqui. Caso o preço deixe esse FVG de diário, nós temos um PD Arrays bearish válido para o preço interagir e após confirmações de um meio time frame podemos ver o preço seguir time frame ao capturar a PDH e gerar momento bearish validando a captura. Nós podemos ver o preço seguir até o ponto de sell side, que seria então, a minha perspectiva para essa semana é que o preço faça isso e venha em direção da. Essa é a minha perspectiva do diário, certo? Para a semana. Também estou vendedor. Agora sim eu estou mais vendedor porque essa leg de intenção, né? Na verdade é a leg do diário. E aqui nós temos esse imbalance também, ó. Que
preço pode capturar, pode pegar também essa PDL aqui. E nós temos ICO PDL nesse FVG. ICO são iguais, né? Então nós temos essa PDL aqui e essa PDL. Então nós podemos ver o preço vindo, né? Talvez esse movimento aconteça não amanhã, mas na quarta-feira, no dia de CPI. Amanhã a gente pode ver o preço ficar sambando aqui assim, capturar, seguir, enrolar. Aí no dia de CPI a gente pode ver realmente essa movimentação. É o que eu acredito, certo? Então veja que eu não liberei ainda a minha leg do 4 horas porque eu não sei como tá ainda. A gente sempre faz a nossa narrativa, né? A gente sempre constrói a nossa narrativa do time frame maior para o menor, certo? Eu não estou assumindo isso aqui. Veja que eu estou falando, ó, caso o preço deixe esse FVG, eu não estou assumindo, certo? Não estou assumindo nada. Porque, Moisés, quando a gente assume, sabe, quando a gente coloca nossas convicções, então nós temos um diário bearish, preço deixar o FVG dele e observar a interação que o preço vai fazer, então, que o preço vai fazer e após inserção de momento bearish, vendas são válidas a favor da estrutura de natureza bearish do daily, que é nitidamente visível, nitidamente visível no time frame semanal. Então, quando tem essa confluência, é perfeito, perfeito mesmo. A gente consegue ver o momento bearish no semanal e ele é do diário, né? É a leg do diário. Nossa, isso aqui chegando aqui, né, no 50% do FVG, em eficiência, e gerando um momento bearish, vai ser perfeito, certo? Então, aqui ó, no diário já não tem muita informação para colocar. Aí eu vou guardar a minha perspectiva na pasta de perspectiva, né? Aí eu escondo, já bati o print, tá bom? Isso aqui eu vou colocar para mostrar a partir do. Faltou colocar que isso aqui é um FVG do diário. E eu vou dar o replay, né? Quando terminar aqui, eu vou dar o replay para mostrar como é que eu faria. Aí eu vou fazer um vídeo mais curto, né? Como é que eu faria eh, a pré-abertura, né? Qual seria a minha visão pré-abertura? Tá. Então, tem essa linha aqui. Vou colocar isso aqui para mostrar até o 15 minutos.
Bom, imagina 15 minutos não. Tá só até uma hora. Não quero que essas informações sejam visíveis no semanal, que são informações que vão ser interessantes para mim no diário e no 4 horas, e talvez numa hora, né? Mas vamos desconstruindo, a gente está fazendo uma desconstrução, certo? Vou guardar aqui na pasta de informações forecast, certo? Tem gente que faz só a marcação de prêmio discount, o PDL range, né, que é as regiões que o preço pode interagir, e tá tudo certo, né? Para mim, eu funciono melhor assim, certo? Perfeito. Agora vamos reduzir o nosso time frame para 4 horas e vamos ver as informações que o 4 horas está nos deixando, né? Essa intenção bearish aqui, eu já não quero ver ela no 4 horas, tá? Na verdade, eu vou deixar ela só no semanal. Hum. Deus. O meu 4 horas vai estar nessa leg aqui, ó. Tá bom? Agora você consegue ver que aqui no meu gráfico está mostrando, a partir de 4 horas, né? Vai começar a mostrar umas informações assim, ó. Isso aqui é o SMT, certo? É a divergência, é quando o NICE faz um topo mais alto e o SPX não faz, certo? Então, esse SMT gerou esse momento. E veja como, ó, a gente tem aqui um FVG pequenininho, tá? Ele tentou servir como suporte. Vou dar até um zoom aqui para você ver melhor. É incrível. Isso aqui eu acho incrível. Nós temos o FVG, que é para o preço, ele gera momento, deixa o FVG, e quando esse FVG é violado, né, no caso o FVG aqui era uma região de suporte, ó. Até aqui, ó, ele serviu como suporte. O preço interagiu, interagiu e tentou seguir bullish, mas não teve êxito. E agora, veja, era uma região de suporte, o preço. Por que suporte? O candle aqui, ó, que testou ele, não fechou abaixo. Quando fecha abaixo, invalida. Aqui, ó. Aqui a gente tem um, certo? Pequenininho, mas tem. Bem pequenininho. Fechou abaixo, já invalida. Aqui a gente tem outro. Então, sim, Moisés, uma coisa que eu ia falar para você. Vai ser muito bom para você. Observe, vá no gráfico semanal, tá bom? Ou no diário. Acho que no diário é melhor. E no lugar de ficar fazendo replay, 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 observe, né? Acho que a atividade que eu falei que você deveria fazer, que é a que mais vai te dar auxílio nesse início, que como eu e Patrícia gostaria de ter feito isso no início, né? Observar isso aqui, ó. Eu acho que você tem um replay, então você vem, pega o replay aqui, ó. Bom, show replay. Observe tanto o que é que fez o preço expandir bullish e gerar essa nova leg aqui, tá bom? A gente tem essa leg bullish, certo? Aí, ó.
O preço vai interagir na região bem precificada. E na região bem precificada a gente tem o quê, Moisés? Nós temos o FVG que está no equilíbrio, a ineficiência deixada pelo preço, né? A inserção de momento. Então, temos também uma aqui que não está segurando o preço, tá? E está mal precificado. A gente está na região aqui de. Estamos na região aqui de venda. Então, ele deveria ter expandido daqui. Se falhou em renovar topo, isso aqui já vai de base, tá bom? Então, o que eu acho interessante para você fazer é essas expansões do diário, tá? Essas lags do diário. Você marca aqui essa bolinha, marca o marca-texto aqui, ó. Marca essa região e vai lá no minuto. Bota para mostrar aqui. Um minuto. Essas bolinhas. Tá aqui. Aqui, ó. Bolinha que eu falei, né? Que ela não fica perfeita aqui num minuto. Ó, aqui já é 3 horas da tarde. Para mim, eu já não olho mais o gráfico, certo? Porque você pode ver que deu boas oportunidades nas lacunas dos macros da abertura, né? Então aqui a gente tem o que? A abertura, ó. Ó esse momento da abertura, né? Uns macros aqui, ó. Que é o macro de Londres. E que são os macros válidos do Nova York, tá? Então 10h45 a 11h15, aqui, o que é que rolou, né? Deve ter dado um SMT aqui. Aí nós temos o que? Esse imbalance, né? Aí o preço capturou interna. Ele vai até aonde, né? Essa expansão bearish aqui deve ter sido a captura de algo aqui à esquerda. Não vai mostrar, mas enfim, é uma atividade que vai te ajudar muito, muito mesmo, fazer isso. Aí beleza, avança um pouquinho aqui o replay, ó. Ele segurou no FVG, apesar de ter interagido com bastante agressividade, e deixou um FVG bearish, natureza bearish aqui, ó. Então, quem vai ser válido, né? Ele capturou a mínima do dia anterior, desse dia, tanto faz. E olhe essa rejeição. Olha essa rejeição. Então, já fez o quê? A natureza do preço é fazer o quê? Expansão, retração até 50%, captura alguma coisa ou interage no PDA Raise, que seria o imbalance aqui, certo? E expande até a target novamente. É isso que o preço vai fazer. Então, provavelmente o preço faça isso aqui, interaja e suba. Não precisa vir até os 50%, pode ser só um toquezinho. Eu estou no diário, então muito provavelmente isso aconteceu no time frame menor, né? Ó, rompeu, né? Fechou acima, compras aqui já são válidas, certo? Claro, dentro dos horários, tudo mais, tá bom? Mas procura fazer isso, Moisés. Procura, vem no diário.
vem nessas correções aqui, ó, da lag estrutural, que a lag é bullish, aí interagindo em 50%, marca isso aqui, ó, vê o que é que o preço, então, expandiu daqui do dia 20, dia 19 de novembro, então, olha onde é que deu as oportunidades boas aqui, certo? Começa a fazer isso. Não é ficar fazendo replay e colocar oportunidade de venda aleatoriamente. Não, replay não serve para você colocar, simular uma ordem para inflar o seu ego, certo? Replay não serve para isso. O replay ele serve como um material de estudo, de análise, tá bom? Então, vamos sair do replay aqui e dar continuidade ao nosso forecast. O meu 4 horas a gente já viu que estava bearish, né? Alto gráfico, eu não atualizei ainda. Então, sim, eu estava nessa parte aqui em cima te explicando como é perfeito. Eu acho isso aqui incrível, né? Não quer dizer que todo FVG você vai comprar. Não, não, certo? Não é todo FVG de qualquer frame que você vai comprar. Você tem que fazer o seu checklist de acordo com o seu a sua coleta de dados, entendeu? E a sua coleta de dados ela é feita aqui, ó, tá bom? Você vai colocar aqui, ó, trade 1 deu o quê? Considerações, você vai escrever, né? Aí aqui tá o EOD. O EOD é o quê? São oportunidades que deu no dia que você não se sentiu confortável em se posicionar ou que você não prestou atenção direito. Não, você estava com uma expectativa vendedora e o preço simplesmente eh, seguiu o comprador, tá bom? Então, o preço tenta expandir a partir dessa interação aqui e não consegue. Deixa o SMT, que é a divergência, isso aqui é o elixir da nossa confirmação para se posicionar, né? Veja como o FVG funciona, mas é com contexto. Não é porque deu um FVG que você vai se posicionar. Aqui, ó. O preço respeitou o que, Moisés? Respeitou, não quer dizer que ele vai tocar, por exemplo, aqui ele tocou e não expandiu, né? Isso aqui foi de que horas? Foi 2 horas da manhã. A gente não olha Nasdaq aqui 2 horas da manhã, entendeu? Então foca aqui, ó. Quando ele viola, é quando o corpo do candle fecha abaixo, certo? Nesse caso aqui, ele até violou, mas deixou pavio, nos mostrando o quê? Força compradora, tá bom? Aí tinha um outro FVG bearish aqui. Esse FVG aqui é bullish, esse aqui é bearish. O preço viola ele com o corpo, com full momento, né? Um momento aqui, ó. E acontece o quê? O preço interage e expande até a target, né? Talvez isso aqui fosse uma lag de 1 hora, enfim, não sei. Eu estou te mostrando como isso é perfeito. Tanto que a Prêmio de Scout que a gente usa, né, a ferramenta, ela chama retração de Fibo. É a retração de Fibonacci, do matemático. E veja, ele serviu um momento como suporte, falhou em expandir, retomar o momento bullish, né, que nós tínhamos, sei lá, essa leg aqui, ó, para trabalhar, tá? O preço interagiu um, interagiu duas, interagiu três, aí mitigou essa rejection block,
tá? O que é um ejection block? É um, é um FU candle, né? É um, é um pavio de rejeição onde o preço mitiga e deveria seguir, né? E aqui ele não, apesar dele ter ido lá embaixo, ele não fechou embaixo do nosso FVG Publish. A partir desse momento aqui, opa, fechou abaixo. Show de bola. Aí veja o que acontece. Tem essa leg aqui. Deixa eu cobrir isso aqui. Não atrapalhar. Nós temos essa leg aqui agora, do 4 horas, né? Era essa leg aqui, ó. Do 4 horas por quê? Porque ele violou essa mínima com o corpo, bom? E aqui ele iniciou o seu pullback de natureza bullish. E onde é que o preço parou? O que é que fez o preço? É isso pode ser uma atividade incrível se você souber extrair o máximo dessa atividade. Você vem aqui, ó, isso aqui era um imbalance e agora ele se tornou um IFVG, que é um Inverted Fair Value Gap, né? Que é o imbalance invertido, tá bom? E ele respeitou e fez o quê? Expandiu, confirmou. Então isso aqui era só uma intenção do preço, uma intenção de natureza bearish. Aí o preço visita a região prêmio, mitiga um PDRA válido, né? Por que PDRA válido? Porque esse imbalance ele foi respeitado 3 vezes. Não é porque foi 3 vezes. Poderia ter sido respeitado só uma, mas ele foi respeitado. Então ele é um PDRA válido, tá? Então não é todo fair value gap de qualquer time frame que você vai comprar. Você tem que fazer backtest, teste, sem pensar em, vou botar aqui num minuto para e vender. Não funciona assim, irmão. Não funciona assim, Moisés, tá? Fazer backtest sem pensar em vender. Fazer backtesting de forma deliberada, entendeu? Com intenção, entende? Não é qualquer backtest que você tem que fazer. Aí o preço mitiga a região premium, na região premium a gente quer fazer o quê? Vender, né? Mitigou uma região que já foi suporte, agora serviu como resistência e talvez deve ter dado uma venda por aqui no low time frame, né? Também já era 18 horas da noite, mas veja, um ponto importante que eu comentei mais cedo, acho que foi no outro vídeo. Não é todo dia que vai dar boas oportunidades, ó. Aqui foi uma segunda-feira, né? Isso aqui foi a segunda-feira. Isso aqui foi a segunda-feira, tá? Isso aqui foi uma segunda-feira. Aí isso aqui do lado é terça-feira. Aí na quarta-feira a gente tem um quê que eu falei pra você? Ó, como o preço está parado aqui. Agora vamos ver o que a quarta-feira fez. A quarta-feira formou SMT e fez o quê? Quebrou estrutura, né? Quebrou não, tentou quebrar. Talvez numa hora tenha quebrado. Que a de uma hora eu acho que estava aqui, não sei. A gente vai chegar lá. Então, a quarta-feira o preço expandiu. Quinta-feira, aqui ó, tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo está mostrando. Quinta-feira o preço interagiu na região bem precificada e fez o quê? Continuou a expansão. A quinta continuou a expansão
de quarta-feira. Sexta-feira o preço fez o quê? Continuou a expansão de quinta-feira, entendeu? Então, às vezes você pode estar queimando muita bala, muito eh, ferrando com sua cabeça, com seu emocional, que- querendo dar certo, achando que está evoluindo, mas na verdade a evolução vem com o tempo, tempo de tela. É você fazer backtest e não botar, ah, deu venda aqui, aí você vai, vende, nossa, que top, entendeu? Não é isso não. O backtest ele tem que ser feito de forma intencional, tá bom? De novo, olha que perfeito. Um FVG aqui, ó. Interagiu na sexta-feira. Capturou a raid do Asa Range, eu creio. Expandiu bearish. Mitigou o que aqui, ó? Isso aqui é uma leg. Tem uma quebra aqui interna. Isso aqui deve ser uma leg de... Se eu não me engano, deve ser uma leg de uma hora. Tá? Não corrigiu os 50%, mas só foi. Acontece, né? Vamos lá, retornar. Então, o meu 4 horas eu vou considerar, cara, até posso considerar aqui nessa raia, porque ele capturou não, ele mitigou aqui, né? Esse imbalance, capturou esse imbalance, mitigou esse imbalance, quer dizer, teve uma captura de algum buy side aqui interno, né? Buy side é buy side liquidity, significa liquidez para o lado dos hum, compradores. Então, quer dizer o quê? Que os compradores vão buscar essa liquidez. E sell side é que os vendedores vão buscar a liquidez para o lado do vendedor, tá? Ó, esse FVG diário aqui já está atrapalhando no 4 horas, então já não vou colocar ele no 4 horas, tá bom? E hoje o preço interagiu exatamente aonde? Hoje não, foi hoje, 10 horas da manhã. O preço mitigou um FVG do 4 horas na região bem precificada, região premium, certo? Mitigou aqui, ó, região bem precificada. Isso aqui é a liquidez que a gente marcou para amanhã, né? Vamos ver se vai. Minha protegida do 4 horas está aqui. Ok. Considero essa região válida porque ela fez captura, mitigação, expansão. Isso aqui é perfeito de ver. Isso acontece todos os dias em todos a maioria das paridades, né? Então vamos lá. O que a gente tem no 4 horas aqui? Vou botar essa informação. Então, no 4 horas, é... nossa, isso aqui também tá muito top. Olha esse esforço versus resultado. Olha o tempo que o preço subiu.
14 dias. E olha o tempo que ele. Olha o tempo que ele seguiu o bullish. Foram 14 dias o preço enrolando bullish. E em 5 dias o preço entregou muito momento bearish, né? Então a gente tem. Eu gosto de colocar essas informações. Porque apesar de você ver no olho, ah, olha a quantidade de velas aqui, muitas velas subindo e poucas velas descendo. Então, um momento, né, o resultado, a gente chama de esforço versus resultado. O resultado está a favor dos vendedores. Gosto de fazer bem feito, que é para Deus, tá? Tem que ser feito com maestria. Um minutinho. Tá, vou colocar essa informação aqui, né? E essas informações você vai apagando diariamente, né? Você vai renovando elas, porque provavelmente, sei lá, amanhã vai ter informação que eu vou deixar numa hora ou no 15 minutos, já não vai me fazer, já não vai mais fazer sentido. Então aqui nós temos nitidamente esforço versus resultado bearish. Esforço versus resultado bearish é visível. Quando esse nas várias. Isso aqui na verdade não era uma expansão bearish. A gente tinha essa leg bullish aqui, isso aqui era uma correção. Mas na quinta-feira se confirmou a intenção da quarta e derreteu, que agora se tornou uma expansão. Início da expansão, que era uma retração, correção, enfim, pullback, a mesma coisa. Preço mitiga,
Preço mitiga. É o mesmo. Ações. Ó, no diário, ele não corrigiu aqui. Ele quase chegou nos 50%. Mas no 4 horas, ele já veio na região prêmio. Entendeu? Então, se você ficar preso também ao high time frame, mas também não é você pular o semanal, o diário e partir para um minuto. Não. É desconstruir as informações que o gráfico está mostrando. Preço mitiga Fair Value Gap 4 horas, que é o mesmo do diário. Então, observar interações que o preço pode gerar, pode fazer e gerar momento bearish para validar a nossa ideia bearish do high time frame. No caso aqui é o diário, certo? Capturazinha. Nós também temos aqui, ó, um IFVG que o preço não interagiu, então ele não é muito válido, mas tem uma BPR. Que a BPR seria tanto um FVG, IFVG, né, Fair Value Gap, quanto um FVG, que seria esse aqui, ó. Então aqui temos a BPR, bem aqui, tá? Ok, não, BPR aqui. Caso o preço gere falsa intenção não, né? Amanhã a gente pode ver o preço gerar intenção bullish, respeitar essas regiões aqui, ó, e seguir para cá. Ou ele pode só retomar o momento bearish e é isso. Então vou botar assim, observar interação do preço, IFVG mais BPR, certo? Que tá para ser feita daqui a pouquinho. Nesse caso aqui seria observar por quê. Ele pode gerar compra, certo? Aqui, até a região. Então, comprar aqui seria válido depois das confirmações. Para o preço fazer o quê? Você está comprando um buy para depois você vender. Um buy to sell. Entendeu? Que o preço pode vir para cá.
Bullish. Eu vim pra cá e vim Bullish pra depois fazer seguir, né? Ele pode fazer isso ou daqui mesmo ele pode só ter essa interaçãozinha, fingir que vai subir, mitigar, né? Então aqui no 4 horas, ó, nós já temos três possibilidades, certo? Três possibilidades que o preço pode fazer. Entendeu? Pode interagir, seguir até a PDH amanhã, né? Esse aqui seria para amanhã. Ou ele pode para amanhã ou depois de amanhã. Amanhã ele pode enrolar muito. Ok, então vamos lá. Bateu o print aqui, ó. No 4 horas já não tem muito o que fazer. Ah, agora numa hora, o preço começa a nos dar bem mais detalhe do que nos outros time frames, certo? Nesse caso, temos três possibilidades para os próximos dias. Bom, agora vamos reduzir aqui pro. Consegui pegar uma venda ainda hoje, uma vendinha boa. Acho que foi de. Deixa eu ver a hora aqui. 4 horas. Exatamente de 4 horas, às 4 horas e. Não, de 15h59. Muito boa. Tá? Daí essas informações aqui, tudo que eu coloquei aqui, ó, esse CMT, eu vou querer ele visível só no, nas horas e nos minutos. Esse aqui eu vou querer sim. Essas informações aqui.
Geralmente esse podcast não demora tanto tempo, não. Mas é bom você pegar essa prática, sabe? De ficar conversando com você mesmo, se gravar. Eu acho muito importante. Gravar seus comportamentos. Não só relatar, né? Mas se observar para poder analisar. Forecast. Pronto, tudo organizado já perfeitamente. Agora bora reduzir para uma hora, né? Vamos ver as informações. Já numa hora, eu gosto de colocar as informações visíveis no. Gosto de dividir a tela, né? Porque eu consigo ver o SMT de forma mais nítida, tá? E aqui você já. Beleza. Meia uma hora. Eu não faço muita marcação no. Só atualizo o 1 hora e 4 horas. Às vezes eu navego no diário para poder ver onde é que tem liquidez, ó. Veja onde é que o preço segurou hoje no SPX, né? Num FVG de 1 hora também. Acho isso incrível. E agora aqui numa hora você consegue ver. É... Deixa eu ver se isso é correto. Não, tá correto não. Tá do SPX pro Dow Jones, a mesma coisa. Não, Dow Jones é o S30, né? Deixa eu pôr aqui no. Esse SMT, esse indicador de SMT aqui, ó, que tá mostrando na tela, ele ajuda. Ele não é, ah, aconteceu, vou me posicionar. Cuidado. Quando o pessoal aprendeu isso na comunidade, é bom você ir tirar, olhar para quem é candle por candle no minuto, certo? Nice, SPX, ok. E esse aqui também, SPX, beleza. Ok. Então, meio uma hora, hum, a gente já tem essa leg aqui de 1 hora, né? Apesar disso aqui ser essa aqui ser a protegida do 4 horas, ela também poderia ser a protegida do 1 hora. Sendo que aqui numa hora a gente já tem uma formação de fluxo comprador, entendeu? Do mesmo jeito o SPX, ó. O SPX, sei lá. Se eu for colocar do 4 horas aqui em cima, vai ser a mesma do diário e já vai ficar tudo muito confuso. Não é assim, tá? Você tem que saber também interpretar o order flow. O order flow seria o fluxo de ordem que você tem para trabalhar mais recente, né? A seu favor. Ó, esse do 4 horas, eu já não vou colocar para mostrar no 4 horas, tá? Já vou fazer pegar aqui o de 1 hora, porque ele respeitou aqui o de 1 hora, que também é o de 4 horas. Essas, essas barrinhas que você está vendo aqui são os SMT. O SMT é uma divergência, como eu havia mencionado, que é, mediante a inserção de momento, mediante a inserção de momento, né? Não é porque deu o SMT que você vai comprar. Tem que ter gerado um momento, né?
E se for interpretar o momento, aqui seria esse pavio de rejeição bem aqui, tá? Aqui, ó, esse pavio de rejeição. Mas vamos concluir o forecast da gente. Deixa eu apagar esse SMT aqui rapidinho para não atrapalhar a gente agora. E o meu 1 hora, ele tava bem distante aqui nesse gráfico. Eu sei que aqui é o meu 15 minutos, que eu estava analisando o gráfico. 15 minutos está aqui. E o 15 minutos eu não faço pasta para ele. Porque o 15 minutos eu renovo a cada dia, né? Geralmente 1 hora, às vezes quando está muito estendido, também demoro mais a renovar. Mas 1 hora, 15 minutos. 1 hora eu ainda coloco porque ele deixa muita informação interessante pra gente. Então eu deixo. Mas o 15 minutos eu refaço todos os dias. De forma consistente. E vamos lá. Você vê, a gente tem um esforço, né? São mais velas subindo do que descendo, né? Então, momento agressivo e esforço do preço, né? Aqui em seguir bullish. Mas isso aqui pode ser só. A gente pode ver o gráfico ficar remoendo aqui, tirar essa lower, entendeu? Ficar sambando. A gente pode ver isso acontecer. Vou cheirando essas informações aqui no. Colocar ela só no 4 horas mesmo. Vou refazer de 1 hora. Se bem que ela não é muito interessante, mas. Vou caracterizar isso aqui como uma BPR, tá? E era, ó, ele mitigou, tentou seguir, aí segurou, interagiu num imbalance bullish, tentou seguir bullish, enfim, ficou nessa, interagiu aqui no imbalance bullish também, que nesse caso é uma BPR, tá? E numa hora, a lag de 1 hora é o que a gente tem para trabalhar no dia, né? Então, tá, abriu aqui às 9 horas da manhã. Eu vou voltar aqui no outro vídeo para fazer isso. Agora esse vídeo aqui é só sobre o forecast, como é que eu faço. E eu organizo aqui as pastas e faço a coleta de dados, certo? Então, o preço interagiu na BPR, tá? Por que que estou considerando aqui? Porque teve uma intenção, interagiu, ó, se você for puxar uma lag aqui, ó, ele interage nos 50%, próximo do equilíbrio, né? E expande novamente. Aí tivemos essa segunda quebra, que eu tô olhando como, sei lá, uma possível liquidez, tá? Pode ser isso aqui, Southside também. A 1 hora pode estar aqui também, mas eu vou considerar essa mínima mais baixa. E agora não tem muito o que fazer, né? O mercado tá fechando, não tem muito o que fazer. Mas o SMT que eu falei, ó, tá. Se ele expandir o bullish aqui, tá, tem informação para colocar para a gente fazer
próximo vídeo. Seria o quê? Isso aqui é uma mínima. Ó, essa mínima aqui, ela é mais alta do que essa daqui, certo? Isso aqui é um hack, que é muito útil quando a pessoa sabe usar. Ó, 22 horas é mais alto do que 2 horas de amanhã. Já no SPX, 22 horas é mais baixo do que 2 horas de amanhã. Então isso aqui é uma divergência. Então o que foi que gerou o momento bullish de hoje, né? Vou até colocar aqui o momento. Momento tão escuro, tá? Então vou colocar essa informação aqui, ó. Esse SMT foi o responsável pelo momento de natureza bullish que o preço fez no dia de hoje. Não quer dizer que não tenha dado outros SMTs aqui no decorrer do dia, tá? Pode ter dado sim aqui, talvez, num minuto, tá? Então, o que eu tenho para falar de 1 hora é basicamente isso. Acho que não tem. Acho que vou ajustar aqui. Esse é o side. Não vou fazer perspectiva porque perspectiva eu gosto de fazer pré-sessão e agora já andou, não faz sentido, né? Mas vou bater o print aqui só para. Nossa, uma hora tá bullish e é basicamente isso, assim que eu faço as minhas marcações, né? Aí eu, depois disso, eu reduzo para 15 minutos que vai ficar pro próximo vídeo. Que aí já é o 15 minutos eu faço só tanto 1 hora ou 15 minutos eu dou uma atenção maior antes da sessão ali, né? Então não tem como fazer uma perspectiva semanal olhando 1 hora, porque 1 hora na semana, tem quantas 24, 48, enfim, tem mais de 100 horas semanais, eu acho. E, e ele muda demais, entendeu? Na semana, ó, a gente pegar aqui segunda-feira, ó, tava bullish. Aí já tinha essa leg nova aqui. Aí na quarta-feira já fez uma leg bearish. Na quinta-feira seguiu a leg bearish e reverteu, né? Aí é bom você olhar isso aqui, ó. O que é que reverteu, né? Será que deu essa SMT aqui? Você tem que ir lá validar. E ele mitigou o que aqui, ó? Ele falhou essa ineficiência bearish que devia jogar. Falhou por quê? Porque fechou em cima. Então, ele falhou, o preço falhou em entregar momento vendedor, certo? O preço falhou em fazer isso. Então, logo, ela serve agora como uma região de suporte. De fato, se você for ver, esse inverter serviu, mas nós tínhamos aqui também o quê? Um FVG bullish que foi onde o preço mitigou. E gerou o quê? O momento bullish de Londres, ó. Ó como Londres andou. Eu não olho Londres, tá? Eu acho muito desgaste. Tem quem olhe, mas eu não sinto essa necessidade, né? E bom, é isso. Vou encerrar esse vídeo aqui. Tem bastante coisa aí para você analisar, né? Por isso que eu falei,
Tenta deixar o seu gráfico o mais limpo possível, tá? O mais limpo possível. Não polui ele. Tenta colocar informações que fazem sentido. Não precisa ser botar, essa informação que isso aqui foi uma quebra. Você bota a, a barrinha que você quiser, mas coloca informações que fazem sentido, que vai te gerar gatilho para você observar aquilo ali novamente, entendeu? Quanto mais informação funcional você colocar, melhor vai ser no futuro quando você bater o olho, entendeu? Eu nem tinha visto esse MT aqui não no dia de hoje. Eu nem fiz forecast no dia de hoje, né? Peguei uma vendinha aqui, eu acho, porque ele inverteu aqui o 15 minutos. Mas, enfim.